digno de toda adoração. A Jesus Cristo, nosso eterno Salvador, louvado seja Deus. Eu quero saudar os amados com a paz e a graça bendita de Jesus. E nesta noite vamos iniciar este momento de adoração a Deus, de engrandecimento e reconhecimento ao Deus Todo-Poderoso, fazendo a leitura do texto sagrado que se encontra no Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo de número 7, a partir do verso 36. Aleluia. Lucas, capítulo 7, versículo de número 36 em diante. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Todos encontraram? Se porventura tiver alguém sem Bíblia, você que é aqui da Igreja Bíblica Siloé, por gentileza, se aproxima aí desta pessoa e compartilha deste texto sagrado no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Lucas, capítulo de número 7, versículo 36. Nos diz assim o texto: E um dos fariseus desejava que ele comesse com ele. E ele, entrando na casa do fariseu, reclinou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, que era uma pecadora, sabendo que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com unguento. E ficando atrás de seus pés chorando, começou a derramar lágrimas sobre seus pés, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhes os pés, e ungia-os com unguento. Ora, quando o fariseu que o havia convidado viu isto, falava consigo, dizendo: Se este homem fosse profeta, saberia quem e que tipo de mulher é esta que o toca, pois ela é uma pecadora. E respondendo, Jesus disse-lhe: Simão, eu tenho algo a dizer-te. E ele disse: Mestre, diga. Havia um certo credor que tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse: Eu suponho que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: Tu julgaste corretamente. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu esta mulher? Eu entrei em tua casa, e não me deste água para os pés, mas esta mulher derramou lágrimas sobre os meus pés, e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Tu não me beijaste, mas esta mulher, desde que entrou, não parou de beijar os meus pés. Tu não ungiste a minha cabeça com óleo, mas esta mulher com unguento ungiu os meus pés. Por isso eu te digo: os pecados dela, que são muitos, lhe são perdoados, porque ela muito amou. Mas a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe: os teus pecados são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que também perdoa pecados? E ele disse à mulher: a tua fé te salvou, vai em paz.
Santo Deus, Pai de misericórdia, nesta noite aqui estamos em Tua presença. Adentramos neste lugar e queremos render a Ti os nossos corações, as nossas vidas, o nosso ser, tudo que temos, tudo que somos, queremos apresentar diante do Teu altar. Perdoa os nossos muitos pecados, perdoa as nossas falhas, as nossas ofensas, as nossas debilidades, para que tenhamos a oportunidade de viver a eternidade ao Teu lado. Perdoa-nos, ó Deus, e nos ajuda, Senhor, a termos uma vida que agrade ao Pai Celestial, a termos uma vida comprometida com o Evangelho, comprometida com o desejo e com a vontade do Pai, comprometida, Senhor, em amar a Deus sobre todas as coisas. Portanto, neste momento, nesta hora, eu te rogo, pela minha vida e a vida desta igreja, deste povo, de cada pessoa que adentrou neste lugar, tem misericórdia de nós, tem misericórdia das nossas vidas, tem misericórdia de quem nós somos, tem misericórdia, ó Deus, da vida que temos levado, pois precisamos em muito melhorar a nossa conduta diária. Precisamos abrir mão dos nossos desejos, das nossas vontades, das nossas intenções, para obedecer unicamente a Tua voz. Ó Deus querido, vem neste lugar sobre as nossas vidas e nos enche com o Teu incomparável amor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Senhor em quem nós temos a vitória.
Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Aleluia, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Só o Senhor é tão grande, tão poderoso e tão maravilhoso, capaz de perdoar os nossos pecados, de purificar-nos de toda imundícia e de nos transformarmos em verdadeiros cidadãos dos céus. Só o Senhor é capaz de fazer isso na minha vida e na tua vida, querido. Só o Senhor Jesus é capaz de transformar o vil pecador em um homem honrado, em uma mulher honrada, que expressem toda a glória e toda a honra ao Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vem nos abençoar, Senhor, nesta noite, mas também vem nos corrigir, Senhor. Vem, Senhor, derramar as tuas misericórdias sobre nós, mas também vem, Senhor, descer sobre as nossas vidas a vara da correção. Vem nesta noite, Senhor, curar as nossas feridas, mas também vem abrir, Senhor, ferimentos que precisam ser curados, pois a tua palavra poderosa e bendita nos ensina que tu és aquele que abre a ferida, mas que também ata a ferida. Tu és aquele que sabe, que conheces tão perfeitamente as nossas necessidades. Aleluia. Glória a Deus. Tu és um Deus como nenhum outro há. Tu és único Deus, Senhor nosso, Salvador nosso. Tu és Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Amém. Louvado seja Deus. A Jesus seja toda glória, honra e louvor. Jesus te ama, meu querido. Jesus te ama, minha amada irmã, meu amado amigo, minha amada amiga. Jesus
Ele te ama e deseja operar milagres, operar maravilhas, operar grandes coisas na tua casa, na tua família. Nesta noite estamos aqui reunidos num culto que nós denominamos culto da família por uma razão muito simples. O desejo dos nossos corações é alcançar as nossas famílias para Jesus, mas é alcançar as famílias que estão lá fora, distantes de Deus, para perto do Senhor. Nós queremos aqui glorificar a Deus, lembrando, declarando que esta é a grande família que nós precisamos estar agregados, que precisamos fazer parte, é a família de Deus. E Jesus declarou isso na sua bendita palavra, quando o questionaram acerca de sua mãe e seus irmãos que estavam do lado de fora de um local onde ele estava reunido ensinando a palavra de Deus. E o indagaram: olha, mestre, a tua mãe e teus irmãos estão aí fora. E claro que Jesus não estava desrespeitando sua mãe, ele não estava desfavorecendo-a, porque ela se encaixava muito bem na fala dele. E ele disse: a minha mãe, os meus irmãos, as minhas irmãs são todos aqueles que escutam as palavras benditas de Deus e as praticam. Esta é a grande família que Jesus está arrebanhando, está consolidando para a grande festa celestial. E o meu convite a você nesta noite é de esforço para fazer parte desta família, porque o acesso é Jesus quem dá, e o desejo dele é que você também se aproxime dele, se aproxime de Deus Pai. Cabe a você abrir o seu coração, se permitir ser amado por Deus e por Jesus e integrar esta família, a maior família do planeta Terra, a maior família do universo. É aquela que é formada por cada homem, cada mulher, criança, adolescente, jovem, ancião, que abdicou da sua vontade, aceitando o convite, a convocação de Jesus por meio da sua poderosa palavra. Então, esteja você a integrar também esta grande família. É o que nós desejamos nesta noite, no nome de Jesus. Amém? Vamos continuar louvando a Deus com o ministério de música no nome de Jesus. Glória a Deus. Santos irmãos, a paz do Senhor. Amém. Amém. Você pode abrir comigo a palavra do Senhor no capítulo 12 do livro de Gênesis? Capítulo 12 do livro de Gênesis. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Ora,
O Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Amém, amém, amém. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você entende que essa promessa que está sobre Abraão alcança a tua família? Você entende que essa palavra é liberada há muitos e muitos e muitos anos atrás? É uma palavra liberada diretamente da boca de Deus para chegar na tua casa e fazer a diferença? Para fazer com que o que está difícil, apesar de estar difícil em Deus, você tenha uma bênção liberada, para ter uma casa diferente, para ter uma casa de harmonia, para ter uma casa de alegria, para ter filhos abençoados, para ter uma esposa abençoada, para ter um marido abençoado. Existe uma promessa sobre a tua vida. Semana passada nós estávamos ministrando o meu marido lá na Assembleia de Deus, Centro Central, e eu tive a oportunidade de louvar ao Senhor naquele lugar. E a música que o Senhor colocou no meu coração foi a mesma que nós vamos cantar agora. E ao cantar aquela canção, o Senhor me lembrou de que Ele é esse Deus aqui, que restaura famílias. Porque eu pude falar sobre o que o Senhor fez na nossa casa. Alguns de vocês conhecem essa história. Mas para tentar resumir, eu não sei como é que está a tua casa, que problemas você enfrenta, ou quão difícil parece ser ter toda a tua casa na presença de Deus. Mas pastor Rodrigues e eu, que nos casamos há quase 18 anos atrás, né, pastor? Em dezembro é 18 anos. Glória a Deus que eu esperei um pouquinho, né? Aí eles ainda tem 12. Senão já teriam de 18, Jesus. Vamos lá, em nome de Jesus. E com 3 anos de casados, apesar de termos feito tudo direitinho, de termos começado tudo certinho no altar do Senhor, o inimigo conseguiu separar esse casal. Conseguiu colocar uma amizade que me incomodava na vida dele. E na nossa juventude e imaturidade, nós não soubemos lidar muito bem com a situação. E acabou que de tantas brigas, de tanto ciúme, de tanto tudo, o inimigo conseguiu fazer com que, de uma certa forma, o meu marido deixasse de me amar. E a gente se separou por 5 meses. E eu não entendi o que estava acontecendo e tentava convencer o pastor Rodrigues de que ele estava errado, mas eu não conseguia convencer do meu jeito. E apesar de eu estar querendo o certo, eu fazia do jeito errado. E aí o que dava? Dava errado. Quanto mais eu tentava forçar o pastor Rodrigues a compreender, mais ele se afastava. Na época ele ainda não era pastor, mas ele já era uma bênção na presença do Senhor, e isso incomodou a Satanás. Então ele quis nos desestruturar e quis frustrar os sonhos que o Senhor tinha para a nossa relação, para a nossa união. A Yanis nem existia ainda, nem no meu coração, nem na minha cabeça. E então, passados alguns meses, eu cansada de lutar pelo pastor Rodrigues, cansada de, na minha cabeça, tentar sozinha, eu disse para Deus em uma oração, em um dia na casa da minha mãe, que eu não aguentava mais e que, mesmo sabendo que aquilo não era vontade de Deus, eu desistia do pastor Rodrigues. E foi quando eu desisti do pastor Rodrigues, por fazer do meu jeito, que o Senhor me mostrou essa canção pela primeira vez. Eu quero te convidar a ficar de pé. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos. E eu quero te convidar a ouvir a resposta que Deus me deu como resposta para a tua família. Eu quero te convidar a ouvir a resposta que Deus me deu quando eu desisti do meu marido, quando eu desisti dos sonhos que nós tínhamos feito no altar, das promessas que nós tínhamos feito de fidelidade no altar. Que o Senhor me disse que aquilo não era o que Ele queria para mim. E que o Senhor me fez voltar a crer nas suas promessas para a minha vida. E é porque eu voltei a crer nas promessas de Deus que não tivemos só 3 anos de casado, mas para a glória
18 e na presença dele. Então escuta isso, porque o mesmo Deus que fez na minha vida, que fez na vida de Abraão e na vida de tantas pessoas, é o Deus que pode fazer na tua. E ele disse assim, ó: não, esse não pode ser teu fim, não é o que Deus sonhou pra ti, não podes aceitar ver a tua família se acabar, a tua esperança se apagar, tua fé escurecer. Aí o Senhor disse pra mim assim, ó: sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, e sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Receba essa bênção hoje na tua casa. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Aleluia. Quando o Senhor disse isso pra mim naquela noite, onde eu chorava e dizia: Senhor, eu não aguento mais, eu desisto do Rodrigues. Ele colocou esse som mais alto no som da casa da minha mãe, e aquele não chamou a minha atenção. E aquela palavra que dizia: esse não pode ser o teu fim, não é o que Deus sonhou pra ti. Você não pode aceitar ver a tua família se acabar, a tua esperança se apagar, a tua fé esmorecer. O Senhor falou pra mim: filha, eu sei que tá difícil querer que sim, quando tudo em volta tá dizendo que não, e a tua angústia tá te fazendo esquecer de tudo que Deus prometeu, e sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Aquilo veio como uma flecha no meu coração, e eu que ainda não sonhava com filhos, não tinha filhos, pude crer numa palavra que dizia que bendita seria a minha casa, que benditos seriam os meus filhos, e que Deus engrandeceria o meu nome. E eu posso dizer pra você que o Deus que falou, ele foi fiel pra cumprir, porque hoje eu tenho uma filha abençoada, eu tenho um marido abençoado, eu tenho uma família na presença do Senhor. E eu quero declarar na tua vida que, como ele disse pra mim, eu quero declarar na tua vida: bendita também será a tua casa, benditos também serão os teus filhos, e Deus também engrandecerá o teu nome, se tão somente você se posicionar e crer. Bendita será tua casa, creia nisso. Benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Bendita será a tua casa, querida. Bendita será a tua casa, mulher. Benditos serão teus filhos, chamados na presença do Senhor, e Deus engrandecerá teu nome. Aleluia. Deus engrandecerá o teu nome. Creia na palavra do Senhor, creia nas bênçãos que estavam sobre Abraão, mas que vêm para todas as famílias da terra. Essa bênção te alcança como me alcançou. Essa bênção é para você, como foi para mim. Creia nisso. Por mais que seja difícil, creia nisso. Aquele que falou é fiel para cumprir. Ele não é homem para mentir. Ele não é homem para mentir. Eu sou testemunha disso. E eu quero te declarar também a entender que Ele não é só o Deus
forte e tudo, mas Ele também é escudo para você. Creia nisso. Você tem um Deus forte que cuida de você, que é nosso escudo. E eu sei que existem gigantes querendo roubar a tua fé, querendo destruir a tua família. Mas esses gigantes, como na mão de Davi, eles caíram. Se você for um homem segundo o coração de Deus, se você for uma mulher temente ao Senhor, e se você se colocar na presença daquele que pode, crendo no seu poder, você também vai derrubar esses gigantes. Você também vai cantar o hino da vitória. Porque como nós cantamos no início, Ele é o Deus que nos dá a vitória. Ele é o Deus que peleja por nós, um Deus grande, digno de toda adoração. Então eu quero te convidar a com fé declarar isso. Nosso escudo. O escudo da minha casa, o escudo da tua casa, o escudo da minha família, o escudo da tua família é o Deus Jeová Todo-Poderoso. Amém? Nosso escudo, a nossa fortaleza, alto refúgio, torre forte. É o nome de Jesus. Ele é homem de guerra, Senhor de toda a terra, Rei dos reis, nossa justiça. Ele é a nossa vitória, selada lá na cruz. Gigantes foram feitos para morrer em nossas mãos, pelo poder do nome de Jesus. Se eles se levantam, com certeza vão cair, porque a gente já conhece o seu fim. Declara: vencidos foram os nossos inimigos, curados e libertos dos cativos. Diga neste lugar, o inferno não tem vez, porque aqui Jesus é o grande Rei. Aleluia. Ele é o teu escudo, Ele é o teu escudo, a tua fortaleza. Declara isso. Nosso escudo, a nossa fortaleza, Ele é o teu alto refúgio nesse momento. É o nome de Jesus. Ele é um homem de guerra, Senhor de toda a terra, Rei dos reis, nossa justiça. E Ele também é a nossa vitória, selada lá na cruz. Saiba disso. Gigantes foram feitos para morrer em nossas mãos, pelo poder do nome de Jesus. Se eles se levantam, com certeza vão cair. A gente já conhece o seu fim. Vencidos foram curados e libertos dos cativos. Diga assim, ó, nesse lugar, o inferno não tem vez, porque aqui Jesus é só a igreja. Vencidos foram os nossos inimigos. Declara: curados e libertos. Agora bota a mão no teu coração e diz assim, ó: neste lugar, o inferno não tem vez, porque aqui Jesus é o grande Rei. Aqui Jesus é o grande Rei. Aqui Jesus é o grande Rei. Aleluia. Jesus é o grande Rei, é o homem de guerra que está pelejando por ti, que está pelejando pela tua casa, que está pelejando pela tua causa e pela tua família. Você pode crer nisso? Creia nisso. O Deus que fala na palavra que vai fazer, que abençoa, Ele faz. Ele faz. Então somente creia. Lembra? Ele é Deus fraco, igreja? Ele é Deus fraco? Ele pode ser vencido? Ele está acima de todos, é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. É o Deus com D maiúsculo, o Deus que tudo pode, o Deus que tudo faz. Ele é um Deus forte. E um Deus como o meu, eu não conheço. Você conhece? Olha para o teu irmão e diz: um Deus como Jeová, não há outro que eu conheço. Canta assim para ele, canta: onde é que está teu Deus? Porque o meu está no céu, mas Ele também está aqui no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. E porque Ele vive, nós também viveremos. E porque Ele venceu, nós também venceremos. Amém? Olha para o teu irmão e diz assim, ó: Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheço. Olha para ele. Deus forte
Jeová, não há outro que eu. Ele é Deus de quê? Deus de vitória, varão de guerra. Teu Deus é poderoso. Ele é Deus de vitória, varão de guerra. Deus poderoso é o Senhor. Deus forte. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu. Diz o Deus assim, ó. Deus de vitória, varão de guerra. Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra. Deus poderoso. Agora olha pra ele e pergunta: onde está o teu Deus? Onde ele está? Onde está o teu Deus? Onde ele está? Meu Deus está no céu e também no meu coração. Do mundo está mas o meu ressuscitou. Aleluia. Meu Deus está no céu e também no meu coração. Do mundo está mas o meu ressuscitou. Aleluia. Ele ressuscitou, ele está vivo e ele está pelejando por mim e por ti. Vai agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome bendito de Jesus, o Deus que vive e reina para sempre. Glória a Deus. Jesus é lindo, irmãos. Jesus é maravilhoso, é incomparável, é único e sem igual. Amém? Graças a Deus. Estamos adorando a Deus, louvando a Jesus. Vamos continuar com este sentimento, vamos continuar com este desejo dos nossos corações de adorá-lo e servir com todas as nossas forças. Porque somente Jesus tem a melhor e maior recompensa que nós podemos herdar. Louvado seja Deus. Glórias a Jesus. Vamos continuar adorando a Deus desta feita com a ministração da palavra, a ministração da poderosa palavra de Deus ao teu e ao meu coração nesta noite. E para tanto eu quero convidar aqui nosso amado irmão Tiago Sena, obreiro da Assembleia de Deus Exterior da Cidade, amigo, a quem nos alegra muito poder estar aqui conosco mais uma vez, em nome de Jesus, e que Deus possa cada dia mais te honrar, te abençoar, fazer você prosperar em todo o seu caminho, toda a sua fé e a sua casa, no nome de Jesus. Dispensa mais algum comentário, se é de casa. Que Jesus faça grande coisa nas nossas vidas por teu intermédio nesta noite. Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Estou feliz em estar com os irmãos mais uma vez, de poder adorar o Senhor com os irmãos, poder estar aqui diante de uma igreja tão saudável, de uma igreja que tem um pastor que se dedica ao ensino da palavra. Que Deus abençoe a todos. Meus irmãos, eu quero aqui justificar a ausência da minha esposa devido a alguns longos compromissos que nós temos, principalmente aos domingos, de uma agenda que nós temos aos domingos, extensa e muito cansativa. Estávamos fora da igreja, ou melhor dizendo, faz tempo que não íamos à igreja devido aos compromissos. E por isso, o Luiz Henrique é um dos tais que disse: papai, hoje eu quero ir para a minha igreja, eu quero ver meus amigos, eu quero ver meus amiguinhos. Então, os dois estão ali na nossa congregação e eu necessito das orações dos irmãos, porque semana passada nós fizemos 11 anos de casados, para a glória de Deus, e nós sabemos que a luta
é diária, irmãos. Porque família que Deus constituiu, o diabo tem de todas as formas destruí-la. Mas o Senhor, pela sua infinita graça, tem nos sustentado e sustentado os seus filhos diante da sua presença. Mas você que trouxe o exemplar sagrado, abra comigo a sua Bíblia, capítulo 20 de 2 Crônicas. No capítulo 20 de 2 Crônicas. E o versículo de número 11. Melhor dizendo, o versículo de número 13. Capítulo 20 de 2 Crônicas, versículo de número 13. Eu vou deixar os irmãos aí procurarem, encontrarem. Prometo que eu não vou ser cansativo aos irmãos. Os que encontraram, verbalizem comigo dizendo amém. Capítulo 20, versículo 13 de 2 Crônicas diz assim, irmãos: E todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Eu vou repetir o versículo 13 que diz: E todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Pode sentar adorando ao nome do Senhor Jesus. Deixa eu chamar aqui a tua atenção nessa noite para você entender o que o Espírito Santo tem para nós aqui, para a glória do nome do Senhor. Nós sabemos, irmãos, que logo após a morte de Josué, no capítulo 24 do livro que leva o nome do próprio, nós sabemos que o escritor, até antes de sua morte, a autoria dada ao livro de Josué, dado a ele. Nós sabemos que até então, antes da morte de Josué, é dada a autoria do livro ao mesmo. Mas quem escreve logo após a sua morte? Provavelmente seu filho, ou talvez o sumo sacerdote que ali estava. Mas o que me chama a atenção no capítulo 24, logo após a morte de Josué, é que o escritor vai continuar a biografia de Josué e vai dizer: E serviu Israel ao Senhor todos os anos da vida de Josué. E serviu Israel ao Senhor todos os anos da vida de Josué. Josué era um líder digno de ser exemplado, copiado. Josué era um líder digno de ser até hoje copiado toda a sua trajetória. É ele quem colou em Moisés, foi ele quem estava auxiliando Moisés, e teve o seu nome mudado de Oséias, se não falha a memória, para Josué. Nós sabemos que Josué foi um guerreiro, sabemos que Josué foi um líder que Deus levantou na nação de Israel. É tanto que ainda no capítulo 24 de Josué, quando as nações ou a nação de Israel queria se desviar diante dos caminhos do Senhor, Israel estava querendo passar para outro caminho, distorcer as verdades. Josué chamou a nação, colocou sua família de um lado e disse aquela palavra linda que todos nós costumeiramente falamos no culto da família. Ele disse: Eu não sei quanto a vocês, Israel, vocês podem servir aos balins e a outros deuses, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando Josué morreu, nós sabemos que entra o período dos juízes. O período dos juízes em Israel durou 350 anos. Se você ler o livro dos juízes no Antigo Testamento, você vai concordar comigo em uma coisa: Israel vivia oscilando na sua fé.
Israel vivia em um círculo vicioso, irmãos. Israel não conseguia ficar uma geração diante do Senhor fiel, porque a geração que estava logo após ela se contaminava e pecava diante do Senhor. Nesses 350 anos que foi o período dos juízes, que nós a conhecemos como teocracia, porque Deus era quem reinava sobre Israel, foi a pior época que viveu Israel, irmãos. Foi a pior época que viveu Israel. Sabe por quê? Porque Israel viveu num ciclo vicioso. Israel estava adorando ao Senhor. Diante do Senhor, Israel adorava a Deus, estava diante da sua presença fiel. Mas se passava algum tempo, Israel se contaminava diante dos outros deuses. Deus da sua morada via a nação se corrompendo. Deus da sua eternidade permitia com que Israel fosse afrontada e viesse a ser atormentada pelos seus inimigos. E os inimigos de Israel vinham contra Israel, matavam os filhos de Israel, roubavam a novidade das colheitas, o gado de Israel. Israel não via outra maneira a não ser se voltar ao Senhor e adorar a Ele. E agora ela se humilhava diante do Senhor, Deus da sua morada e na sua infinita misericórdia. Via que a nação estava com seu coração dilacerado, porque Deus não despreza um coração contrito. Deus levantava um juiz, o juiz libertava a nação da opressão que estava passando, e novamente o povo voltava a adorar o Senhor. Mas não se passava muito tempo e acontecia tudo de novo. Era um círculo vicioso. Mas quando Israel estava nesse círculo vicioso, cerca de 14 juízes julgaram Israel. Um juiz chamado Samuel, a nação de Israel vai até a Samuel e dizer: Samuel, a nação pede um rei, nós queremos o rei. Diante da falácia do povo, agora no instante Samuel vai até o Senhor e vai dizer: Senhor, a nação está pedindo um rei. Senhor, a nação clama por um rei, porque a Bíblia diz que os filhos de Samuel não seguiram os caminhos do mesmo, mas eram filhos de Belial. Diante das palavras de Samuel para com Deus, Deus disse a Samuel: Samuel, a nação não tem rejeitado a você, mas a nação tem rejeitado a mim. Diante das palavras de Samuel, Deus levanta um rei por nome de Saul. Sai o período da teocracia e entra agora a monarquia em Israel. Os que estão me entendendo, diga amém. Se você vê alguém cochilando aí, não deixa ele cochilar, tá? Dá um cutucão nele aí. Tem paciência aqui nessa parte introdutória e não deixa o teu irmão cochilar aí, tá bom, irmãos? O Senhor traz agora um rei sobre Israel, porque sai a teocracia e entra a monarquia em Israel. 120 anos durou a monarquia em Israel. 3 reis reinaram sobre Israel. Nós sabemos que o primeiro rei foi Saul, e que o segundo rei foi Davi, e que o terceiro rei foi Salomão. Mas nós sabemos pelas páginas da Bíblia Sagrada que quando Salomão morreu no ano 931 a.C., sabemos que Jeroboão, diante do filho de Salomão chamado Roboão, vai dizer a Roboão: Roboão, tira-nos o jugo que teu pai colocou sobre nós. Roboão, ouvindo os conselhos dos mais jovens e não dos anciãos, ele não escuta o conselho dos experientes, mas vai pela voz dos mais novos. E a nação agora se divide em duas. A nação que era uma, agora se divide em duas. Pela rebelião de Jeroboão, a nação agora, que era apenas uma das 12 tribos, 10 tribos vão para Samaria, conhecido como o Reinado do Norte. E uma tribo, ou 2 tribos, a tribo de Judá e a pequena tribo de Benjamim, permanece fiel em Jerusalém. E diante desta divisão, nós sabemos que 20 reis reinaram em Samaria. Dos 20 reis que reinaram em Samaria,
nenhum desses reis foram piedosos diante de Deus. Nenhum dos 20 reis que reinaram em Samaria, no reinado do norte, nenhum desses reis foram piedosos. Pelo contrário, andaram pelos caminhos tortuosos de Jeroboão e não obedeceram a Deus. Dos 20 reis que reinaram lá em Jerusalém, no reinado do sul, apenas 5 reis foram fiéis a Deus. Só 5 reis. Desses 5 reis aqui, eu quero vos pregar um pouco sobre Josafá. Mas quem era Josafá, o rei de Israel, que reinava em Jerusalém, no reinado do sul? Pois bem, Josafá era filho de Asa, rei também de Israel. Se você ler o capítulo 16, você vai entender o que vou lhe falar agora. No capítulo 16 de 2 Crônicas, Asa assumiu o trono, e parece que no reinado, logo no início do seu reinado, ele faz as coisas corretamente. Ele quebra os balins, destitui-se os deuses pagãos que ali estavam, ele leva a nação a adorar o Senhor, mas como rei que era humano, que era pecaminoso que era, no final da sua vida, do seu reinado, ele desobedece às orientações de Deus e começa a queimar incenso a outros deuses. Por isso a Bíblia diz que Deus o colocou em uma doença nos seus pés, que ele caiu doente para a morte. O homem era tão ruim, irmão, que não preferiu confiar em Deus. O homem era tão soberbo e tão ruim, que ele preferiu pedir ajuda aos homens do que preferir pedir ajuda a Deus. Era como um menino birrado, sabe? Que nem ele mesmo, diante da situação que ele estava, ele disse: eu vou ficar doente, eu morro, mas eu não peço ajuda a Deus. E por causa disso a Bíblia diz que ele preferiu confiar nos homens do que em Deus. Por causa disso a Bíblia diz que ele morreu. Os que me compreendem digam amém. Amém. Quando Asa morreu, sobe no trono Josafá. Quando Josafá subiu no trono, Josafá faz as mesmas coisas que seu pai faz no início do seu reinado. Só que Josafá faz uma coisa além do que ele fez. Josafá chama 16 homens. Desses 16 homens, Josafá orienta todos esses homens a entrarem nas casas dos judeus em todas as suas terras, até onde o seu reinado dava limite. Sabe o que esses homens estavam incumbidos? Esses homens 5 eram príncipes, e os 11 restantes eram levitas e sacerdotes. Os príncipes estavam na incumbência de entrar em todas as casas e de ensinar o povo acerca de seus direitos e de seus deveres. Direitos e deveres que tinha um cidadão. E os 11 que eram compostos por levitas e sacerdotes estavam na incumbência de ensinar o povo sobre a palavra do Senhor, sobre a lei, sobre a Torá. Sabe o que Josafá faz logo no início do seu reinado? Ele coloca a palavra como primazia no seu reinado. Quer ver Deus abençoar a tua família? Quer ver Deus abençoar teu ministério, teus negócios, tuas finanças? Quer ver Deus abençoar e estender as tuas tendas? Coloque a palavra como primazia na sua vida. Coloque a palavra como primazia na sua vida. Por que, pregador? Porque tudo passa, mas as palavras do bom mestre jamais passarão. Capítulo 17. A Bíblia diz que Josafá organiza o seu exército, faz tudo que um bom rei faz. A Bíblia diz que ele contava com um exército formidável. Se você fizer uma contagem a olho nu, você vai entender, no capítulo 17, que você vai entender que Josafá contava com mais de 1 milhão de soldados. Era soldado, irmão, que tinha para peleja por Josafá.
Quando entrou o capítulo 18 de 2 Crônicas, a Bíblia diz que Josafá tinha fama, tinha riquezas e tinha glória, porém aparentou-se com Acabe. A palavra aparentou-se aqui quer dizer, criou-se um laço familiar entre os dois, porque Josafá deu seu filho para casar com filha de Jezabel e de Acabe por nome de Talita. O que aconteceu nesse matrimônio entre os dois foi uma união que o Senhor não aprovou, uma união que o Senhor não deu crédito. O que aconteceu? No capítulo 18 de 2 Crônicas, Atalia, melhor dizendo o nome da filha de Jezabel e Acabe, por causa dessa união, o Senhor pesou a mão sobre Israel. Quando sai o capítulo 18 de 2 Crônicas e entra o capítulo 19, Josafá, depois de perder uma batalha, vai para Jerusalém. Quando chega em Jerusalém, a Bíblia diz que um sacerdote chamado, melhor dizendo, um profeta chamado Anani, vai até Josafá e diz: Josafá, assim diz o Senhor te diz assim, Josafá: terias tu que se aliar ao ímpio e ajudar a quem a Deus aborrece, porque Josafá havia ajudado a Acabe em uma batalha que não era sua. E ele diz: por causa disso, diz o Senhor, virá grande ira da parte do Senhor contra ti. Mas, o profeta diz: mas, porque aplicar-te o teu coração a compreenderes as coisas do Senhor, o Senhor te livrará. O Senhor deu a sentença para Josafá, mas também deu livramento, porque tudo que o homem plantar aqui, isso ele colherá. Não pense você que você está isento daquilo que você plantou. Cristo perdoou os teus pecados, o teu passado está no mar do esquecimento, mas tudo que o homem plantar aqui, ele colherá. Vamos entrar no capítulo 20, que é o capítulo que eu vou entrar com a mensagem aqui. No capítulo 20 de 2 Crônicas, a Bíblia diz que 3 nações fazem um complô para destruir a Josafá. As nações fazem um complô e uma grande multidão de escravos José, uma multidão de árabes que não se poderia contar a olho nu, vinha de encontro a Josafá. E como Josafá, no seu reinado, nas torres de vigia, no limite do seu reinado, colocou torres de vigia, e a sentinela que estava ali viu de longe a grande multidão, ele foi de encontro a Josafá e disse: Josafá, contra ti vem uma grande multidão. O interessante é que ele usa um singular, como se ele, o sentinela, não tivesse do meio do negócio. Ele diz: contra ti vem uma grande multidão, e não contra nós. Ele diz: contra ti, Josafá, vem uma grande multidão. Sabe por quê? Porque aquele que sempre está em evidência na obra do Senhor, ele sempre será atacado diante dos seus inimigos. Diante daquele fato, a Bíblia diz que Josafá teve medo. Quando Josafá teve medo, Josafá diz, a Bíblia diz que Josafá manda convidar toda a nação de Israel. Vai todo mundo para o templo orar e pedir a Deus um livramento. Está todo mundo no templo pedindo a Deus um livramento. As mulheres estavam lá, as crianças estavam lá, os pais estavam lá, os velhos estavam lá. Fazendo o que, pregador? Pedindo a Deus um livramento para a sua família, pedindo a Deus um escape para a sua família. Porque uma grande nação feroz, uma grande multidão terrível, com gosto de sangue na sua boca, vinham para destruir e colocar por terra as famílias que estavam dentro da cidade de Jerusalém.
E todos estavam lá clamando e pedindo a Deus um libertador, pedindo a Deus um livramento. Diante daquela reunião solene, todos estavam em silêncio quando Josafá levantou a sua voz em oração e disse: ó Senhor Deus dos exércitos, por acaso tu não és Deus no céu e na terra? Por acaso não foi o Senhor que nos deu essa terra e nos disse e tirou todas as nações que estavam no nosso caminho, que nos tirou da terra do Egito e nos deu esta terra e nos consagrou esta casa? Por acaso não foi tu, ó Deus, que disse que se nós clamássemos a ti, se viesse espada, juízo, peste ou fome, o Senhor disse pelas tuas palavras que nós nos encontraríamos aqui diante deste templo, nós clamaríamos a ti e o Senhor nos ouviria. Sabe o que o Josafá está dizendo? O Josafá está dizendo: Deus, lembra da promessa que o Senhor fez a Salomão quando ele construiu este templo aqui, quando o Senhor prometeu a ele. A Bíblia diz, capítulo 7 de 2 Crônicas, que quando Salomão terminou de erguer o templo, consagrou aquele templo lindo e maravilhoso para o Senhor, a Bíblia diz que a glória do Senhor estava sobre aquela casa. Durante a madrugada o Senhor apareceu a Salomão e disse: Salomão, eu ouvi a tua oração. Salomão, agora estarão atentos os meus ouvidos e os meus olhos estarão fitos neste lugar para as orações que serão feitas aqui. Salomão, se o meu povo que se chama pelo meu nome primeiro se humilhar, segundo, e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei a sua oração. Sabe o que ela está dizendo? Deus, lembra da promessa que o Senhor fez para Salomão, que se nós nos encontraríamos aqui diante da tua casa, o Senhor ouviria a nossa oração. Pois bem, Deus, nós estamos precisando de um milagre agora. Por quê? Porque vem uma grande nação para destruir a nossa família, vem uma grande nação para destruir a nossa casa. Sabe o que o Josafá está dizendo? Deus, nós precisamos de um livramento para a nossa família. Você lembra do versículo que eu te convidei a ler? E todos estavam de pé diante do Senhor, como as mulheres, as crianças, e todo o Judá estava em pé diante do Senhor. Sabe o que é isso? Em pé, estava de prontidão, pedindo a Deus um livramento. No capítulo 2 do profeta Ezequiel, no livro do profeta Ezequiel, Deus vai dizer: Ezequiel, põe-te em pé e falarei contigo. Sabe por quê? Porque quem está sentado está no momento confortável, porque quem está sentado está no momento favorável. Quando Deus diz: Ezequiel, põe-te em pé, rapaz, para de moleza e falarei contigo. Sabe por quê? Porque Deus está dizendo: Ezequiel, eu vou falar contigo, porém fica-te de pé, porque eu não quero você desleixado, porque a batalha que tenho para te mostrar é grande. Por isso que o versículo diz: estavam todos diante de pé, diante do Senhor. Sabe por que você tem que estar de pé diante da tua casa? Sabe por que você tem que estar de pé? Falando aqui, tipologicamente falando para você. Sabe por que você tem que estar de pé diante da tua casa, espiritualmente falando, pronto para a batalha? Sabe por quê? Porque nunca se viu tanto ataque às famílias como nos últimos tempos. Eu vou te falar verdades aqui que você vai ficar aqui de orelha em pé na sua casa. Segundo o IBGE, no ano de 2017 para 2018, o índice de divórcio no Brasil aumentou, e são cerca de 53 mil divórcios por ano no Brasil. E nós, crentes
nós não estamos isentos desse número. Se você fazer uma pesquisa rápida na sua internet, ou se você entrar em qualquer blog cristão, você vai concordar comigo em uma coisa: nós nunca vimos tantos pastores casando-se pela terceira e quarta vez. Nós nunca vimos tanto cantores e pregadores que estão no seu quarto e no seu quinto matrimônio. O que é isso, pregador? O que está acontecendo? O que está acontecendo é que o mundo está virando de avesso, tentando entrar dentro da nossa igreja e aplicar para mim e para você que o divórcio é uma coisa normal, que você pode casar e divorciar depois, se você não gostar mais da sua esposa. Deus odeia o divórcio. Nós nunca vimos em nossa era cristã agora tanta balela de pregadores que estão aí dizendo que se você não gostar mais da sua esposa, é lícito que você a deixa. Mentira do diabo. Quando o seu carro acaba a gasolina, você vai abandonar ele na esquina? É claro que não vai. Você vai abastecer a ele. O que está acontecendo é que falta oração e fervor diante dos matrimônios. Nunca se viu na nossa igreja, nunca se viu na nossa era tanta balela, irmão, acerca das famílias, e dizendo por aí que é normal um jovem com outra moça fornicar. Isso, o casamento não é normal. Enquanto o mundo diz que é normal, nós em igreja pregamos aquilo que é contrário. Sabe por quê? Porque diz Paulo, capítulo 12 do Romano, dizendo: e não vos conformeis com este mundo, e não vos conformeis com este mundo, com esta era, com o que estão diante, pregando essa mídia podre que temos aí, irmãos. Para você ter uma ideia, vou explicar aqui uma coisa rápida. Em 1993, nos Estados Unidos, uma mulher chamada Judith Butler escreveu um livro chamado O Problema do Gênero. Sabe o que ela diz em seu livro? O problema do gênero, naquela época, em 1993, para você ter uma ideia. Ela escreveu esse livro, e esse livro foi um embate na sociedade tão radical que era a sociedade americana, tão conservadora. Ela diz que, diante dos fatos que ela estudou, porque ideologia de gênero não é ciência, é uma crença, porque não pode ser ciência aquilo que não é comprovado pela mesma, mas é apenas uma crença que eles dizem ser. 5 anos depois, algumas feministas, inspiradas pelo livro desta mulher, em uma conferência da ONU em Pequim, eles adotaram o quê? Dizendo que menino não pode nascer menina e que menino não pode nascer menino, mas que eles são uma construção cultural, que eles podem decidir com 6, 5 anos de idade se o menino quer ser menina ou se a menina quer ser menino. Sabe o que eles querem infiltrar para mim e para você? Que isso é normal. Uma adolescente com cerca de 13, 14, 15 anos de idade querer mudar o seu sexo sem a permissão dos seus pais. E diante da conferência da ONU que houve, dos países que fazem parte do eixo da ONU, os Estados Unidos da América no ano de 2005 foi um dos primeiros países a adotarem, quando o Barack Obama era o presidente da mesma, e o Brasil não ficou de fora, porque o atual presidente daquele ano, que eu não vou dizer quem é, porque você sabe quem é muito bem, foi também um dos quais escreveu e decretou que também queria infiltrar dentro da cultura, dentro do ensino, da educação do nosso Brasil, a ideologia de gênero. Uma psicóloga chamada Marisa Lobo, de Curitiba, ela escreveu um livro chamado Famílias em Perigo, o que não sabemos sobre a ideologia de gênero. Ela diz em seu livro que essa ideologia está entrando de sapatinho de algodão diante do ensino que estamos tendo. Eu vou citar aqui 2 livros rápidos aqui que estão no MEC para ensinar o meu e o seu filho sobre ideologia de gênero. 2 livros, e pasmem vocês, esses 2 livros são indicados para crianças de 0 e 5 anos até 6 anos ou 7 anos de idade. Por exemplo, existe um livro chamado Olivia, tem 2
dois papais. Neste livro a autora está influenciando a criança a dizer que a figura paterna e que a figura materna é uma coisa do passado, é uma coisa quadrada, é uma coisa que pode ser esquecida, e que uma figura de dois homens podem substituir a figura de um homem e de uma mulher. Pasmem os senhores e senhora, o diabo está infiltrando de sapatinho de algodão diante da nossa educação para o meu e para o seu filho. E o que estamos fazendo muitas vezes, estamos sentados e vendo o diabo fazer e se andar, e nós estamos tentando fazer como se nada aconteceu. Nessa noite eu venho aqui em nome do Senhor dos Exércitos dizer para você: põe-te em pé na tua casa, põe-te em pé nos teus filhos, veja o que ele está estudando, veja o que está passando para ele, principalmente se o teu filho é na escola pública. Veja, sabe por quê? Porque o diabo está destruindo e tentando destruir nossas crianças. Sabe por quê? Porque ele sabe que se destruir nossa família hoje, não haverá igreja amanhã. Não haverá igreja amanhã. Aleluia. Aleluia. A minha e a tua família são projetos de Deus. Mas o Senhor não fará por ti aquilo que você pode fazer. Vigilância é por tua conta. Ele diz: orai e vigiai. Tem gente que ora e ora e ora e a sua casa perdida está. Tem irmãs que vivem um ciclo de oração, vivem nas orações, vivem evangelizando, mas esquecem da sua própria casa. Não estou doutrinando, isso é coisa do pastor. Mas nesta noite eu venho aqui dizer para você: põe-te em pé diante do Senhor pela tua casa. Porque quando o diabo vem, ele vem para destruir. Não é outra opção que ele tem. Ele quer destruir a minha e a sua casa. Mas nesta noite, em o nome do Senhor dos Exércitos, quem peleja por mim e por você não é o presidente da república, não são os senadores, não são os deputados federais. Quem peleja por mim e por você, ele nunca perdeu uma batalha e nunca perderá, porque ele é general que nunca perdeu batalha. Em outro livro, são cerca de 20 livros. Deixa eu citar só dois aqui. A Lívia tem dois papais, eu vos falei. E a outra é de uma porquinha. A porquinha, ela... Você tem uma ideia, para criança. A porquinha, o nome do livro me falha a memória agora, mas eu posso deixar com os irmãos aqui depois. A porquinha, ela diz em um livro, a autora educadora infantil, ela diz que esta porquinha sentia atração por pessoa do mesmo sexo. Ela diz: é normal você explorar a pessoa do mesmo sexo. Isso para crianças de 5 a 7 anos de idade. Normal você sentir atração por pessoa do mesmo sexo? Não é. Não é. Enquanto a igreja estiver na terra, enquanto nós estivermos fôlego, o que é normal é o que Deus constituiu, é o que Deus fez. Você tem medo de ser preso? Não, pregador, pode ficar preso, vai ter 2 trabalhos: deixar o lá que eu podia pagar advogado e pronto. Depois com o STF, né? O Supremo Tribunal Federal. Mas o que estamos pregando aqui para você, é o que Deus constituiu, é o que Deus fez no Jardim do Éden. Enquanto a igreja estiver na terra, família será sempre homem e mulher. Passando disso será procedência maligna. Fique de pé diante da tua casa. Esteja em pé. Existem mais de 300 projetos no Senado Federal que
que vão de encontro contra todas as famílias. Existem projetos, mais de 300 projetos, e um veio à tona mês passado, quando os deputados, que eu vou dizer o nome do partido não, irmão, quando os deputados de um partido queriam legalizar o que, pregador? Você vai ficar espantado, vou dizer para você agora. O sexo entre pai e filha, entre filhas e pais, entre pais e filhos. Veio à tona. Graças a Deus a internet é um veículo de comunicação rápido. E quando se veio à tona, alguns cristãos compartilharam na sua internet, alguns famosos, alguns pastores famosos, alguns deputados famosos logo vieram à tona e vieram a postar e logo tiraram de pauta. Sabe por quê? Porque havia alguém denunciando. Você imagina, irmão, o que acontece entre quatro paredes oculto que não está sendo revelado para a igreja, o que está sendo planejado lá dentro do Congresso para destruir a minha e a sua casa, o que existe de projeto para destruir o que Deus construiu. Mas eu quero dizer para vocês aqui nesta noite, o Senhor é quem peleja por nós. Acalma teu coração, porque nessa peleja não tereis que pelejar. Parai, está em pé e vede o que o Senhor tem preparado para você. Fique de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Estavam todos de pé, tanto homens como mulheres, crianças, estavam de pé diante do Senhor. E eu quero aqui orar pela tua família. Aleluia. Eu quero aqui orar pela sua casa. Eu vou entregar o microfone, acho que vai dar 10 para as 8. E eu quero pedir permissão ao pastor para sair antes do culto terminar, porque eu vou ver um amigo nosso que está ali ministrando na igreja do Tempo Central. E passamos lá para ver ele, que nunca mais eu ouvi. Mas antes disso, eu quero dizer para você: fica de pé. Olha o que o teu filho assiste. O meu filho tem 6 anos de idade. E ele grudava no celular completamente direto. E eu via um comportamento diferente nele. Eu vi ele dizer que: pai, eu queria morrer. Pai, eu posso matar. E aquilo feria a minha alma e eu não entendi o porquê. Isso aqui destrói. Isso aqui mata se você não vigiar. E o diabo não precisa tirar filho de crente da igreja não, irmãos. Ele tem matado dentro da sala da tua casa e você nem tem percebido. Feche teus olhos, eu quero orar por você. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Deus, te sou grato, Pai, porque a tua fidelidade é grande neste lugar, Pai. Famílias estão aqui e ouviram, Pai, aquilo que o Senhor tem mostrado para eles aqui nesta noite. Pai, eu quero repreender pela autoridade do teu nome toda obra ao contrário contra as famílias desta igreja e contra as famílias da tua, Senhor, nação. Deus, nesta noite, em nome de Jesus, o Nazareno, Pai, se houver algum matrimônio, Deus, que está à beira do divórcio, Pai, nesta noite, Pai, Deus, faça eles entender, Pai, que quem uniu foi o Senhor e não foi o homem. Deus, eu intercedo pelas casas aqui, Pai, que estão e que têm filhos, Pai, que estão, Pai, no mundo das drogas, no alcoolismo, na prostituição.
Pai, eu venho aqui nessa noite, Deus, pela tua autoridade. E eu quero aqui na tua autoridade declarar que o diabo já perdeu esta peleja, porque o Senhor é quem peleja por nós. Deus, em nome de Jesus, coloca por terra agora, Pai, toda obra ao contrário, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, coloca por terra agora, Pai, em nome de Jesus, toda obra ao contrário agora, Pai, pela autoridade do teu nome. Eu clamo, Senhor, esta noite pelo teu nome, te peço, Senhor, onde houver, Deus, uma mamãe, um papai, Senhor, que está clamando agora pela sua casa, Deus, olha com teu olhar de graça, como olhar-te para Jerusalém naquele tempo. Olha com teu olhar de amor, como olhar-te para Josafá naquele tempo. Deus, eu te peço agora, Pai, em nome de Jesus, repreende-o agora, Pai. Tira agora, Pai, todo desânimo, toda falta de amor para com seus parentes, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro, Pai, nesta noite, que o inferno já perdeu e que a tua igreja vai cantar o hino da vitória para a glória do teu nome, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Lei que lá eu sei. Louvado seja o teu nome, Senhor. É isso que eu te peço, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode sentar agora no nome do Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, sou grato Glória. ao pastor Rodrigues por esta riquíssima oportunidade. Eu confesso que o Senhor nesta noite tem preparado esta palavra para nossas vidas, porque tanto serve primeiro para mim e depois para os irmãos. Mas fica de pé diante da tua casa, não esmoreça, vigia, ora, porque o diabo está ao nosso derredor como um leão para nos tragar. Mas o Senhor escolheu tua vida para ser o templo dele, e ele habita em você. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus. E eu agradeço aqui a minha riquíssima oportunidade. Amém.